Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Geocast Brasil. O podcast é onde a gente viaja no tempo sem sair do sofá e explora as histórias escondidas nas rochas e nas entranhas da Terra. Hoje a nossa cápsula temporal está calibrada para voltar a bilhões de anos e atravessar grandes capítulos da nossa história do nosso planeta, que é os famosos elos geológicos. Daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho sobre ele. E para deixar a nossa aventura ainda mais incrível, temos uma convidada super especial, a nossa professora Monique Ribeiro, doutora na área das ciências da biologia, pesquisadora e apaixonada pela história profunda da Terra e pelo surgimento da vida. Professora, seja muito bem-vindo ao nosso Geocast Brasil. Pegue aí a sua cadeira geológica e vamos junto participar dessa grande jornada. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Justamente, então, professora, a gente já começa trazendo um pouco da introdução do que seriam os elos geológicos. Então, esses elos são formas, da gente explicar, mostrar como que era a vida antigamente. Então, é uma forma da gente voltar ao tempo, como num filme, para poder saber o que tínhamos aqui na Terra há milhões, bilhões de anos atrás. Certo, professora. E já iniciando também, professora, já vamos entrar a questão do como era a Terra logo após a sua formação e por que era um lugar tão hostil, professora. Então, nessa época, a atmosfera era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Não havia oxigênio, o ar era tóxico, composto principalmente por gases como metano, amônia, hidrogênio, vapor de água. Além disso, não tinha nossa camada de ozônio, então a radiação solar ela atingia a superfície sem nenhum tipo de proteção. Diante desse cenário, podemos dizer que a Terra ela era extremamente hostil. A vida como nós conhecemos hoje, ela não existia. No entanto, nesse mesmo ambiente que era muito caótico, começaram a surgir condições. Foram as primeiras condições para o futuro da vida. Então, com o passar do tempo, o planeta ele foi se resfriando, formando uma crosta sólida e, posteriormente, os primeiros oceanos. Certo. Professora, e algumas pessoas elas costumam falar que esse início do nosso planeta, ele é conhecido como o elo ardeano, que as pessoas elas falam que é como se fosse uma bola de fogo, onde já não existia vida, onde já era impossível existir vida porque era muito quente, as altas temperaturas. E tinha muitos vulcões e meteoros caindo diretamente no nosso planeta. E aí, existe até outras teorias, professora, que explica a questão do surgimento da Lua, Mas como é que a gente consegue entender esse surgimento do nosso satélite natural, que é a Lua, que influencia aqui na Terra, no nosso planeta? Certo, então a resposta mais aceita atualmente sobre a questão da Lua é a teoria do grande impacto. E é uma teoria muito linda, muito impressionante, porque ela vem nos dizer que há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra ainda estava nesse processo de formação, Sim. um corpo celeste aproximadamente do tamanho de Marte, Sim. chamado de Teia, ele colidiu violentamente com o nosso planeta. Então esse choque foi tão intenso que gigantescas quantidades de material da Terra e do próprio Teia foram lançadas ao espaço. Com o tempo, esses fragmentos começaram a se agrupar pela ação da gravidade e assim, pouco a pouco, formou-se a nossa Lua. A gente percebe que o desenvolvimento do nosso planeta ele começa através de explosões, de choques entre planetas e outros, e acaba surgindo aí o que a gente talvez conheça do que é estudar a Terra, no requisito da geologia. Professora, agora já saindo um pouco do elo ardeano, a gente entra agora no elo arqueano, que é o surgimento da vida. Professora, e quando aconteceu a questão do resfriamento do nosso planeta, que muitas pessoas acreditam que depois dessa bola de fogo teve um resfriamento. Quando o planeta se resfriou e o que mudou nos oceanos e na superfície? É um pouco mais complexo falar sobre essa parte. Então, à medida que essa temperatura começou a diminuir, a superfície deixou de ser aquele oceano de lava constante e passou a se solidificar, formar uma crosta sólida. Então, as rochas começaram a se fixar, surgindo os primeiros continentes primitivos, que ainda eram pequenos, instáveis, mas já representavam ali uma terra mais firme. Certo. Nos céus, o vapor d'água que antes ficava suspenso na atmosfera, ele começou a se condensar. Sim. E então aconteceram as primeiras chuvas. Ok. Essas chuvas, elas foram muito intensas, duraram milhares de anos, preencheram as depressões que foram feitas lá no início, e dando origem aos primeiros oceanos. Então, os oceanos, eles não eram apenas água, água comum. Eles já estavam cheios de minerais, de sais e de substâncias químicas, vindo lá das rochas, vindo dos vulcões. Então, esse ambiente químico, ele foi muito rico.
criou condições ideais para ocorrer vários tipos de reações químicas que no futuro a gente vai ver que vai dar origem à vida. Muito bem, professora. E ainda falando sobre o El Arqueando, existe até a esse momento a questão do surgimento, né, dos primeiros vestígios de vida. E aí eu queria pedir que a senhora explicasse, né, para todos nós aqui que está acompanhando o Geocast Brasil, como foi que surgiu esses primeiros sinais de vida, né, e onde eles viviam. Certo, então esse ainda é um assunto que a ciência ainda estuda. Sim. Não é algo predefinido. Mas a explicação que é mais aceita atualmente é a da evolução química da vida. Ou seja, aos poucos, essas substâncias simples que estavam presentes ali na água, como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, começaram a se combinar de forma cada vez mais complexas, impulsionadas por calor, por descargas elétricas, por radiação solar e por atividades vulcânicas também. Com o tempo, essas reações químicas deram origem às primeiras moléculas orgânicas, que foram as proteínas, os ácidos nucleicos. Em algum momento desse longo processo, surgiram estruturas capazes de se reproduzir. E aí, finalmente, nasceu a vida. Então aí a gente consegue entender que foi os primeiros vestígios de vida aconteceu nesse no El Arqueano. Isso. Justamente. Professora, quando se fala nesse El Arqueano, se fala muito na questão dos extrematólitos, né, no caso. E muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito sobre esse assunto. E o que mais seria, professor, essa questão desses estromatólitos? O que eles revelam sobre a vida primitiva nesse El? Certo, então eles são estruturas rochosas formadas pela atividade de micro-organismos muito antigos, principalmente as cianobactérias. Sim. Eles aparecem como camadas sobrepostas de sedimentos endurecidos, quase como se fossem bolos de pedra, né? Formando aquelas camadas, construído gota a gota ao longo de milhares de anos. Esses micro-organismos viviam em colônias nos oceanos rasos da Terra primitiva. Durante o dia, eles realizavam fotossíntese, porque tinha a luz solar, para produzir sua energia. Mas não eram plantas, no caso. Não. Nesse processo, eles liberavam gás, que hoje é essencial pra gente, pra nossa respiração, que é o oxigênio. Que é o oxigênio, justamente. Com o tempo, essas colônias de bactérias, né, de cianobactérias, iam prendendo partículas de areia e minerais ao seu redor. Sim. Essas partículas se acumularam ali em camadas, lentamente, formando os estromatólitos. Ou seja, eles são uma mistura de vida e rocha. Um verdadeiro registro vivo do passado. Eles são tão importantes porque são as evidências mais antigas que nós temos de vida na Terra, com cerca de 3,5 bilhões de anos. Então eles mostram que a vida já estava presente muito cedo na história do nosso planeta. Entendi, professor. A partir de então, desses extrematólicos, a gente consegue entender que foi o surgimento do oxigênio que destaca o nosso planeta dos demais, certo? Exato. Professora, agora já saindo um pouco do El Arqueano, a gente entra aqui no El Proterozoico, né, que a Terra começa já a dar os seus primeiros respiros ali, se desenvolver um pouco mais. E o que aconteceu quando as cianobactérias, professora, começaram a liberar esse oxigênio e por que isso transformou o nosso planeta? Certo, então como eu falei antes, né, nós não tínhamos oxigênio livre na atmosfera. Então os primeiros seres vivos, que foram as cianobactérias, viviam sem esse oxigênio. Entendi. Mas tudo começou a mudar quando esses micro-organismos começaram a realizar fotossíntese. Então eles passaram a usar a luz solar, água, gás carbônico para produzir a sua energia. E como resíduo, eles passaram a liberar oxigênio. Primeiro, o oxigênio ele foi tóxico. Certo. Era algo novo, né? Então não era ainda apropriado, né? Exatamente. Então, para muitas formas de vidas antigas, elas não estavam adaptadas a esse oxigênio. Muitas espécies morreram. Foi uma das maiores extinções da história do planeta. Certo. Então, por falta de adaptação. Mas, com o tempo, esse oxigênio presente na atmosfera terrestre, ele abriu um caminho. Tá? Então, com essa abertura do caminho, surgiu organismos que passaram a usar oxigênio para produzir energia de forma mais eficiente. Surgiu a respiração celular. Surgiu a camada de ozônio, que passou a proteger a Terra da radiação solar. E começou, né, dando início ali para surgir seres vivos mais complexos, como plantas, animais. E muito depois chegar na gente, os seres humanos. E é justamente nesse El Proterozoico que muitas pessoas, elas
tem aquele pensamento das glaciações do tipo Terra Bola de Neve, né? Já como lá no início, no começo de tudo, tinha a questão da Terra Bola de Fogo, aí já nesse El, que é o Proterozoico, temos a questão da Terra Fria. E aí eu gostaria de perguntar para a senhora, se a senhora saberia explicar, a ciência saberia explicar, como foi que deu esse surgimento? Uma hora a Terra era quente e agora a Terra está se esfriando, professora? Certo, então houve a época do frio. Sim. Então o frio ele foi bem intenso, que atingiu quase toda a superfície da Terra. Ela teria ficado coberta por gelo. Planeta branco, talvez. Então desde os polos até as regiões próximas ao Equador ficaram cobertas Sim. por gelo. Por isso os cientistas chamam desse período de Terra Bola de Neve. Então imagina só, um mundo quase todo branco. Justo. Com oceanos congelados, pouco calor do sol, chegando ao planeta a temperaturas muito baixas. Então, à primeira vista, parece um cenário impossível. Sim. Né? Mas a vida resistiu. Os seres vivos que já existiam ali, principalmente os micro-organismos, conseguiram sobreviver em refúgios naturais, águas profundas dos oceanos, regiões próximas às fontes hidrotermais, fendas no gelo. Águas mais quentes, no Águas caso, mais quentes, certo. fendas no gelo, onde ainda entrava um pouquinho de luz. E foi exatamente dessa forma que essa situação extrema impulsionou a evolução. Então, Ok. quando essas glaciações começaram a terminar, enormes quantidades de gás carbônico que se acumularam na atmosfera provocaram um aquecimento intenso e rápido. Certo. Ela estava congelada e depois ela se aqueceu. Isso, e teve começou a descongelamento. derreter, né? Sim. E aqueceu rápido porque tinha muito gás carbônico acumulado. Então o gelo ele derreteu, Sim. os oceanos voltaram a circular com força, com intensidade, e uma grande quantidade de nutrientes foi liberada na água. Então a gente pode falar que houve um choque ambiental que criou condições perfeitas para algo extraordinário acontecer. No caso, a explosão da vida após essa glaciação, Certo. o surgimento de organismos mais complexos e pouco depois a preparação do caminho para o Cambriano, Certo. que a gente já vai ver esse novo grupo de animais ali surgindo. E foi bom a senhora ter tocado nesse assunto desse novo grupo de animais surgindo, que eu já ia perguntar para a senhora como eram esses animais e, né, como é que eles viviam nesse sentido. A senhora a ciência consegue trazer alguma explicação da aparência, de como eles viviam, do habitat que eles viviam naquela época, professora? Então, os primeiros seres multicelulares, né, formados por mais de Sim. uma célula, surgiram há cerca de 1,2 bilhões de anos. Muito tempo. Mas foi entre 600 e 540 milhões de anos atrás, no período Ediacarano, que eles realmente começaram a se diversificar. Justamente. Então, até então, a vida ela era dominada apenas por seres unicelulares, que eram as Entendi. bactérias e as algas. A grande inovação foi quando as células passaram a trabalhar juntas, ter funções diferentes e formar um único organismo. Então, os primeiros seres multicelulares, eles eram simples, bem diferentes dos animais que nós temos hoje. Eles tinham corpo mole, não tinha osso, não tinha concha, possuíam formatos estranhos, parecidos com disco, folhas, Certo. tapetes, sacos achatados. Viviam principalmente nos oceanos, presos lá no fundo do mar, e se alimentavam de absorção de nutrientes diretamente da água. Esses organismos fazem parte dessa chamada fauna ediacarana, considerando o primeiro grande experimento da natureza como vida complexa, tá? É meio que um teste para saber como que a Terra ia lidar com aqueles seres Isso. vivos. Então esses seres foram tão importantes porque eles inauguraram uma nova fase da vida na Terra. Entendi, Porque a certo. partir deles, a evolução pôde criar tecidos, órgãos e mais tarde, animais com movimentos, sentidos, comportamentos cada vez mais complexos. Então tudo isso que a ciência explica torna essa explosão cambriana um marco Certo. muito bonito e muito especial. Então é a partir daí que começa a dar os primeiros surgimentos da vida do quando a gente começa a conhecer hoje, no caso, dos animais que a gente talvez Exatamente. queira conhecer hoje. Exatamente. Certo, professora. E aí a gente fala também na questão dos grupos dos peixes, né? Dos répteis, dos dinossauros, que dominaram o planeta, o que permitiu que os mamíferos se tornassem dominante após a extinção deles. Professora, mas a gente sabe que teve a época dos dinossauros, né? Que os dinossauros eles estiveram aqui na Terra por um bom tempo, mas só que depois eles morreram, né? E aí muita gente acaba trazendo a explicação de que esses dinossauros eles foram extintos por conta do meteoro que caiu lá aqui no nosso planeta e acabou devastando eles. Mas e que depois, professora? Como foi que deu esse surgimento? Como foi que ficou a nossa Terra sem os dinossauros? Então, tudo começou nos oceanos. Então, os peixes
Foram os primeiros vertebrados da Terra. Então eles foram pioneiros, né, a desenvolver a coluna vertebral, nadadeiras, sistema de respiração mais complexo. Com isso, eles dominaram mares e rios por milhões de anos. Então, com o tempo, alguns desses peixes passaram, né, por evolução, por transformação, desenvolveram pulmões primitivos, nadadeiras mais fortes, capazes de sustentar o seu corpo fora da água. Então, assim surgiram os anfíbios, que fizeram a transição para o ambiente, né, saindo do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Tem um animalzinho famoso, né, que ele sai da água pro terrestre, eu não esqueci o nome dele agora. Então, mais tarde, vieram os répteis, como uma inovação decisiva, né? Que foi ter o quê? Ovo com casca, a pele já mais resistente à perda de água e um metabolismo mais eficiente. Então, essas adaptações permitiram que eles se espalhassem por regiões secas, já longe dos rios, porque eles não dependiam da água, e oceanos. Então, foi nesse grupo que surgiram seres que se tornariam os mais famosos dominadores. E são os dinossauros, como você comentou. Então, durante mais de 160 milhões de anos, esses dinossauros dominaram a Terra. Então, eles ocupavam todos os ambientes terrestres, aéreos, como o pterossauro, e até regiões próximas ao mares. Haviam dinossauros de todos os tipos, né? Gigantescos, pequenos, herbívoros, carnívoros, corredores, voadores. Eles eram o topo da cadeia alimentar. Mas, cerca de 66 milhões de anos, tudo mudou. Então, quando esse asteroide atingiu a Terra, causando uma das maiores extinções em massa, a poeira levantada bloqueou a luz do Sol. O clima esfriou rapidamente. E perdeu até a chance das plantas fazer fotossíntese. Exatamente, as plantas morreram. E em cadeia desapareceram os grandes dinossauros, porque eles não tinham comida também, né? E é aqui que nós, mamíferos, entramos em cena. Antes da extinção, os mamíferos existiam, mas eles eram pequenos. Geralmente ratos, né? Roedores, eles eram noturnos. Viviam escondidos por causa dos dinossauros. Quando os grandes répteis desapareceram, surgiu algo raríssimo na natureza: um ambiente ecológico livre. Sem o predador. Exatamente. Sem um predador. Então, os mamíferos tinham vantagens, que era o quê? Sangue quente, que permitia eles viverem em vários climas. Pelos, que protegiam o corpo deles. Gestação interna, amamentação, que aumentava a sobrevivência dos filhotes. E um cérebro mais desenvolvido para se adaptar, para aprender, né? Então, aproveitando-se desse mundo vazio, os mamíferos se diversificaram rapidamente. Aí surgiram os primeiros primatas, grandes herbívoros, predadores velozes, animais voadores e aquáticos. E milhões de anos depois surgiu nós, os seres humanos. Mas vale ressaltar que isso demorou muito tempo para acontecer. Não é um dinossauro morreu hoje e amanhã já surgiu tudo. Não, foi gradativamente, porque a evolução é isso, tá? A evolução demora anos e anos para acontecer. E pessoal, o animal que eu tava falando que saiu do ambiente aquático para o ambiente terrestre, né, o que era um dos primitivos, é o Tiktaalik, justamente esse aí mesmo, professora. E agora chegou a hora da participação dos nossos internautas que estão acompanhando o nosso podcast das suas casas, de várias regiões do nosso Brasil. E nós temos aqui o João Vitor, de Recife, e ele pergunta para a professora Monique sobre a explosão cambriana. Ele fala que foi realmente uma explosão. O que mudou tão rápido naquele período, professora? Excelente pergunta, João. E a resposta é: não foi uma explosão no sentido literal, né? Como uma bomba. Mas, para os padrões da história da Terra, foi sim uma mudança rápida e extraordinária. Então, essa chamada explosão cambriana, que aconteceu há cerca de 540 milhões de anos, recebeu esse nome porque, em um intervalo muito curto de tempo, algo em torno de 20 a 30 milhões de anos, que para a geologia é um piscar de olhos, surgiram a maioria dos grandes grupos de animais que conhecemos hoje. Antes disso, a vida ela era dominada por seres bem simples, de corpo mole, mas de repente os oceanos passaram a ter organismo com olhos, dentes, patas, coxas e esqueleto, sistema nervoso e digestório completos. Agora, o que mudou tão rápido naquele período? Os cientistas eles apontam alguns fatores principais. Por exemplo, o aumento do oxigênio na atmosfera e nos oceanos, que permitiu organismos maiores, mais ativos, fim das glaciações da Terra bola de neve, liberando nutrientes nos mares, predadores surgindo, o que forçou as presas a desenvolverem mecanismos de defesa, como cascas e espinhos, uma verdadeira corrida evolutiva, em que sobrevivia quem se adaptasse mais rápido, igual
Darwin falava. Justo. Então, João, essa explosão cambriana não foi uma explosão no sentido de segundos ou dias, mas foi, sem dúvida, um período em que a vida mais acelerou sua diversidade, complexidade e inovação em toda a história do nosso planeta. Um processo demorado, né, professor? Podemos assim dizer? Que quer dizer que não foi assim tão rápido. Não foi tão demorado. Para a geologia, foi algo muito rápido. Por isso que eles falam de explosão, porque não foi tantos anos quanto nós esperávamos. Foi algo em curto período, com muitas coisas acontecendo nesse pouco período. Certo. Obrigado aí, João, pela sua participação. E nós temos mais uma, que essa pergunta aqui, confesso, que me deixou bastante curioso, que eu acredito que a maioria das pessoas tem curiosidade, essa dúvida, na verdade, como se fala no período do período ardeano, que ela diz o seguinte, a Mirela de São Paulo: se no início da Terra era tão quente e vulcânico, como surgiu água? Ela veio do espaço? E aí, professor, o que a senhora pode responder a Mirela? Excelente pergunta, Mirela. E a resposta mais aceita pela ciência hoje é: a água da Terra tem duas origens principais, do próprio planeta e também do espaço. Mas vamos por partes. No começo, a Terra era extremamente quente, cheia de vulcões em atividade. Esses vulcões liberavam grandes quantidades de vapor d'água para a atmosfera, junto com outros gases. Com o passar do tempo, quando o planeta começou a esfriar, esse vapor se condensou. Certo. E aí aconteceram as primeiras chuvas da história da Terra, que duraram milhares de anos. Então essas chuvas formaram os primeiros oceanos. Durante os primeiros milhões de anos, a Terra também começou a sofrer um intenso bombardeio de asteroides e cometas. Certo. Muitos desses corpos vinham do espaço rico em gelo. Ao colidirem com o planeta, eles também ajudaram a trazer mais água. Então, Mirela, a resposta mais completa é: a água da Terra veio de dentro do próprio planeta, pelos vulcões, e também do espaço, trazida por cometas e asteroides. E o mais impressionante é pensar que, sem essa combinação de fatores, a Terra talvez nunca tivesse se tornado um planeta azul, e a vida como conhecemos jamais teria surgido. Certo, professora, muito obrigado aí pelas explicações. E, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. E se você gostou desse primeiro episódio, continue ainda conosco, com a sua audiência, que você ainda vai se encantar ainda mais sobre o mundo da geologia e também da paleontologia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso GeoCast Brasil. E hoje estamos aqui com a nossa professora Milena, que é zoóloga, professora aqui da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Lago da Pedra. E vamos juntos hoje descobrir mais sobre o fascinante mundo da paleontologia. Professora Milena, mais uma vez, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Maísa. Espero compartilhar muitas informações hoje aqui com vocês. Sim, vamos mergulhar nas descobertas incríveis que os paleontólogos têm feito ao longo desses anos. Então, vamos lá. Então, pessoal, logo de início, vamos entender primeiro o que é um paleontólogo. Professora, você poderia explicar melhor? Sim, um paleontólogo, ele é considerado o detetive do passado. Só que o detetive, ele geralmente ele procura vestígios para elucidar um crime. E o paleontólogo, ele procura vestígios para entender sobre os seres vivos do passado. Então, ele observa, ele procura, ele pesquisa principalmente sobre fósseis. E o que são fósseis, professora? São vestígios dos seres vivos do passado. E esses fósseis, eles podem se dividir, além de ser vestígios de seres vivos, como ossos, dentes, pelos, penas, podem ser também pegadas, o que chamamos de coprólitos, que são uma outra classe de fósseis que chamamos de iquinofósseis. Os iquinofósseis são vestígios que não é o vestígio do corpo do animal, mas sim, ou do ser vivo, mas é um vestígio que foi deixado ou por algum comportamento ou por um movimento daquele indivíduo. Exemplo, pegadas. Pegadas são iquinofósseis. Iquinofósseis são estudados também pelos paleontólogos. E tem também os coprólitos. Vocês já ouviram falar sobre esses termos, coprólitos? Não, ainda não. Melhor. Os coprólitos nada mais são do que os cocôs fossilizados.
as fezes fossilizadas dos seres vivos Então do vamos dizer passado. assim, que o paleontólogo ele vai estudar o cocô dos animais, é Não isso? apenas, ele vai estudar qualquer vestígio de ser vivo, seja o vestígio do corpo do ser vivo ou do movimento ou ecologia daquele ser vivo naquele ambiente. Legal, bem interessante. Nossa, muito interessante. E como os paleontólogos eles vão encontrar esses fósseis? Geralmente as pessoas pensam que o paleontólogo olha em qualquer lugar e vai ver fóssil em qualquer lugar. Claro que o paleontólogo ele tem uma visão, por meio dos estudos dele, mais aprimorada de encontrar fósseis. Mas a gente tem que entender que o ato de procurar fósseis é um estudo prévio. É uma preparação prévia. Como que faz essa preparação prévia? Primeiro de tudo, ele analisa mapas para verificar onde em mapas, por meio de mapas, onde possuem rochas de interesses de determinadas fases, tempos geológicos. E onde essas possíveis espécies elas podem estar. E aí onde possíveis espécies. Por exemplo, eu quero pesquisar uma espécie da fase do Cretáceo. Então eu vou pesquisar onde tem rochas do período do Cretáceo expostas, entendeu? E muitas vezes, depois disso, aí sim que ele vai para campo. Explorar no campo onde é que tem esses vestígios, esses fósseis. A partir dessa exploração é que ele, às vezes, ele ou faz a escavação, ou ele olhando, observando, ele encontra na superfície algum pedaço de osso, alguma marca que foi deixado por algum invertebrado, algum vestígio que foi deixado por algum invertebrado, uma pegada e por aí vai. E é interessante a gente falar sobre fósseis, sobre como encontrar, porque a tecnologia atualmente é uma aliada para isso. Por exemplo, eles hoje em dia utilizam os satélites para fazer esse mapeamento, utilizam também drones, entendeu? E quando encontram os fósseis em si, eles podem fazer, para não deteriorar aquele fóssil, eles podem fazer uma tomografia para ver o interior daquele fóssil. E assim eles vão estudar, né, de uma forma que não vai danificar, né, ali aquele Não vai fóssil. danificar aquele material, porque o principal material de estudo, para entender o passado, o principal material de estudo é o fóssil. Muito legal. E os fósseis. E é até interessante eu trazer, porque vocês sabiam que aqui no Brasil, um dos principais, como se a gente falasse, museu de céu aberto de fósseis, sabe onde ele tá? Não. Ele tá situado lá na Chapada do Araripe. Já ouviram falar da Chapada do Araripe? Já. Lá no Ceará. Lá no Ceará tem um dos maiores museus a céu aberto de fósseis. Por quê? Porque geralmente lá é um local que tem muitas rochas sedimentares e as principais rochas de lá são o calcário, o arenito. E o que acontece lá? Lá tem também muitas pedreiras, sabe? Retirada de pedra. E à medida que retira pedra, vai vendo também os fósseis que estão contidos lá. Só que lá na bacia, lá na Chapada do Araripe, é uma chapada no qual tem a exploração econômica dessas pedras, mas também tem a proteção ambiental para preservar todo aquele conhecimento que tem naquele ambiente. Inclusive tem muitos fósseis raros, inclusive de pterossauros, que foram encontrados lá. Muito interessante. E a gente sabe que os fósseis estão distribuídos, né, por todo mundo, como a senhora já falou, aqui no Brasil, né, desse museu que é encontrado no estado do Ceará. E no Maranhão, já foi encontrado aqui algum fóssil no nosso estado? Sim, esse ano inclusive já saiu até no noticiário, né, muitos noticiários, encontrando vários fósseis. Temos fósseis de dinossauros, porque assim, quando a gente pensa em fósseis, a gente pensa que só existem fósseis de dinossauros, mas existem fósseis de anfíbios, qualquer ser vivo. Sendo o ser vivo do passado, pode existir o fóssil, aquele registro que aquele indivíduo já viveu aqui na Terra, já existiu na Terra, né? Já deu uma passadinha Já por deu aqui. uma passada. Então, muito importante, né? O Maranhão. Vocês sabiam que no Maranhão já foi descoberto um dos maiores tiranossauros aqui no Maranhão, na cidade, Gente, nem inclusive. imagina, né? A gente sempre pensa que as coisas tá fora do fora do Brasil. Maranhão. Fora E não. nem imagina que tá no nosso estado. Ossos gigantes lá na cidade de Davinópolis, que foram descobertos. Inclusive na minha cidade tem o fóssil que é chamado Timônia, que é um peixe. Ela é da cidade de Timon! Timon, pessoal. Esse peixe é datado de 270 milhões de anos atrás. É um peixe que foi nomeado em homenagem à própria cidade em que foi encontrado aquele fóssil. Então o Maranhão ele tem essa riqueza de encontrar fósseis, sim. Professora, e por que você acha importante a gente estudar esses fósseis do passado? A importância de estudar fósseis do passado, ele se dá principalmente para a gente entender, para a gente compreender o nosso presente, a gente precisa ter um conhecimento do passado. Desde a época dos filósofos tinha a pergunta, de onde nós viemos?
não tem? Tem. Sim. Os paleontólogos, eles ajudam a elucidar por ciência, elucidar como é a biologia dos seres que já viveram no mundo, entender também como é o comportamento, a biologia geral, né? E é importante também entender a evolução, ou seja, a partir daqueles indivíduos que viveram há anos, milhares e milhões de anos atrás, como que a evolução fez surgir os indivíduos, ou como que a seleção natural atuou para estar presente os indivíduos das espécies atuais. Então, a importância de entender o sócio é entender o passado e responder perguntas do presente e do futuro também. Então, eu acredito também que muita gente já ouviu falar de maneira superficial sobre extinção em massa. Sim, verdade. Você poderia explicar melhor como isso acontece, como isso aconteceu? Sim. Primeiro a gente precisa entender que quando vem o termo extinção em massa, a gente pensa que são por meio de ações naturais. Ações naturais. Não é ação que o homem, porque o homem, ele na linha do tempo geológico, é algo que surgiu muito recentemente, né? Desde que é o mundo, a Terra, ela é um planeta. Os seres humanos, eles vieram surgir em um tempo geológico muito recente, né? Sim. Então, a extinção em massa nada mais é do que a extinção de muitas espécies, milhares de espécies de seres vivos em um período muito curto do tempo geológico. Exemplo, a extinção dos dinossauros lá no Cretáceo, a extinção dos trilobitas no Permiano. Bom, pessoal, e é isso por hoje. Esperamos que vocês tenham aprendido algo novo, né, interessante sobre o mundo dos paleontólogos. Sim, pessoal, e quem sabe, talvez um dia vocês se tornem paleontólogos, né? Venham fazer descobertas incríveis e venham aqui no nosso podcast, né? Verdade, estamos aqui esperando por vocês. Isso mesmo aí. Então, professora, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua presença, por esses minutos que a senhora tirou para estar aqui com a gente, trazendo conhecimento. Meu muito obrigada. Eu espero que você também tenha gostado do nosso ambiente, né? Dessa conversa de hoje. É isso mesmo. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, espero ter contribuído. Muito obrigada, professora, por estar aqui e até a próxima. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Tchau. Então, pessoal, o Geocast é um podcast que foi produzido por nós, discentes do 5º período, sendo os componentes Raeli, Maísa, Fabiana e o Alisson, e contando também com a participação da professora Monique Ellen e professora Milena Paraguai. O presente trabalho foi desenvolvido para a obtenção de nota da disciplina Geologia e Paleontologia, que é orientada pela futura doutora Amanda Caroline Cardoso. E assim, finalizamos este podcast e agradecendo pela atenção de cada um de vocês.